Essas imagens que você está vendo aqui é do nosso filme Soroshi, lançado pela O2, selo da produtora de Cidade de Deus e Ensaio sobre a Cegueira. Esse filme também foi premiado como melhor longa e melhor direção em diferentes festivais da Índia. Gastamos apenas R$25 mil dividido em 5 sócios, ou seja, apenas R$5 mil para cada. 90% desse custo foi gasto com avião, hotel e comida, pois gravamos esse filme na Bolívia. Ou seja, se tivéssemos gravado esse filme aqui no Brasil, o custo dele seria próximo de zero. E graças a esse filme, fomos contratados pela Sun People para dirigir o longa americano Scan Republic, rodado nos Camarões. Além desses filmes, nós também dirigimos o longa Wanderlust, que foi todo produzido por apenas 2 profissionais de equipe técnica, ou seja, nem profissional de áudio usamos. Mas afinal, o que esses filmes têm em comum? Todos foram feitos sem edital, sem patrocínio e não custaram praticamente nada. São filmes de custo próximo de zero, também conhecidos como filmes de guerrilha, mas acima de tudo, são filmes profissionais que foram lançados no mercado. Ou seja, é possível fazer um filme de custo próximo de zero, mas com a qualidade de mercado. Seja bem-vindo ao Cinema do Futuro, um cinema com orçamento inteligente, minimalista e voltado ao mercado de streaming. Sou Marco Mateus, realizador independente, e nessa Masterclass você vai aprender como dirigir atores no cinema, usando nosso método exclusivo chamado mapeamento emocional. E em respeito ao seu tempo, já quero deixar bem claro que ao fim dessa aula, como você já deve desconfiar, nós vamos fazer um convite para você se inscrever no nosso treinamento avançado. Fechou? Mas antes de começarmos a aula de direção de ator, quero trazer um pequeno bônus para você. 4 técnicas de Hollywood que você pode aplicar em qualquer trabalho seu sem gastar praticamente nada. Então, sem mais enrolação, vamos à sua aula. Interstellar custou $165 milhões. Star Wars custou $306 milhões. Sunshine custou $32 milhões. Já esse é o nosso trabalho. Não custou praticamente nada. Fiz todo ele na minha casa usando softwares gratuitos. Mostrei para algumas produtoras de São Paulo e perguntei quanto custaria para fazer um vídeo parecido. Teve produtora que orçou R$150 mil. Você já pensou como seria bom para você produzir seu filme de custo próximo de zero, mas que a percepção de valor ultrapassasse os 6 dígitos? Pois é, você vai conhecer agora as 4 técnicas gratuitas que usei nesse trabalho que podem ser aplicados gratuitamente no seu trabalho. Use banco de imagens. Praticamente todos os filmes de Hollywood usam imagens de banco. Pexel é totalmente grátis e tem muita imagem boa. Isso sem falar nas imagens da NASA, planetas, espaço, satélites, estações espaciais, tudo domínio público e de uso gratuito, até mesmo para obras comerciais, ideal para ficção científica e documentários. Imagina você falar para o seu cliente que o trabalho dele tem imagens da NASA. Até mesmo Interstellar usou essas imagens. Use Blender. Blender é um software de animação gratuito. Com ele você criará efeitos visuais sofisticados, aumentando o valor do seu filme. Leve, intuitivo e prático, funciona até mesmo em computadores simples. Isso sem falar nos elementos 3D disponíveis gratuitamente para você usar no seu filme. Carros, naves, personagens, tudo grátis. É só baixar e usar no seu filme sem gastar R$1. Use Chroma Key. Chroma Key é a técnica de usar um pano verde para que o fundo possa ser mudado na finalização. Hoje em dia é impossível um filme não usar essa técnica tão clássica. A melhor parte é que é muito barato. Pelo preço de um Big Mac você leva para casa 2 metros quadrados de croma. Trabalhe a cor do seu filme. Acredite, trabalhar bem a cor do seu filme fará com que as imagens digitais do seu longa pareçam sofisticadas câmeras de cinema. E o melhor, o software usado DaVinci é totalmente gratuito. É só baixar e usar.
Acredite, um simples tratamento de cor no seu filme vai fazer com que a percepção de valor dele mude totalmente. Está vendo? Com essas simples técnicas gratuitas que você acabou de conhecer, eu consegui fazer um vídeo de custo zero, filmado na minha casa, ser avaliado em mais de 100 mil reais. Agora imagina se você aplicar isso que você acabou de aprender no seu trabalho, como que ele vai ser valorizado. Pois é, meus amigos, o mundo está mudando e a internet está revolucionando como se faz cinema no mundo. E quem não acordar vai ficar para trás. Isso que você viu foi só um pequeno bônus. A nossa aula mesmo vai começar agora. Como dirigir atores no cinema usando um método exclusivo, mapeamento emocional. Você vai aprender aqui a preparar os seus atores para a gravação do seu filme. O nosso método, nós separamos a preparação do ator em 6 passos. O primeiro passo é o mapeamento do roteiro, ou seja, você como diretor precisa entender e mapear as emoções de todos os personagens, bem como todos os desenvolvimentos, os dilemas e tudo que está passando na cabeça dos seus personagens. Você precisa ter isso mapeado. Você não tem como dirigir um ator se você não entende o que está se passando na cabeça dos personagens. Você não tem como passar isso para o ator se você não entende isso. Esse é o seu primeiro passo como diretor, entender e mapear as emoções do seu filme. O segundo passo é, junto ao ator, estudar esse mapa, discutir e desenvolver a personalidade do seu personagem. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é definir a caracterização do ator, do personagem. Ou seja, se o seu personagem tem um background, se o seu personagem é um novo rico, ele vai ter um tipo de comunicação, um tipo de gíria, um tipo de trejeito. Agora, se o seu personagem é um rico de berço, ele vai ter outros trejeitos. Ou seja, o background do seu personagem, onde ele mora, alguns valores, como ele enxerga a vida, tudo isso vai definir a maneira como ele se porta, as palavras que ele usa, o vocabulário dele, os trejeitos dele, certinho? Então esse é o terceiro passo que você vai montar junto ao seu ator. O quarto passo é a leitura em conjunto, ou seja, você vai fazer uma leitura em conjunto com o elenco do seu filme. Por que isso? Qual que é a função desse processo? Cada ator, ele acaba falando de um jeito, de um ritmo. Então tem um ator que fala mais rápido, tem outro ator que fala um pouco mais lento. E é importante que nesse processo de leitura em conjunto, os atores, eles equalizem não só a maneira como eles atuam, mas o tom também e também os ganchos de entrada. Quando que um ator entra com a frase, quando que um ator entra com outro beat. Esse processo de leitura em conjunto vai entrosar os atores. Então o quinto passo é a marcação dos movimentos, ou seja, esse já é um passo pré-set. Toda cena de cinema, ela inclui movimento. Sentar no sofá, subir, tomar um copo de água, tomar um drink, eventualmente bater uma porta, eventualmente abrir uma geladeira, ou se o seu filme for de ação, talvez tiros, metralhadoras. Ou seja, você precisa definir nesse ensaio a movimentação de cena. Então se no ensaio anterior você definiu a trocação entre os atores, os beats, nesse ensaio você vai definir e ritmar o movimento das cenas do ator, ok? Você vai deixar tudo isso afiado. E por fim, o último passo é a gravação, certinho? Então passando esses 5 passos, você vai ter a gravação em si. Na diária de gravação, você não vai ensaiar os atores. Por quê? Porque eles já estão ensaiados, eles já estão prontos, você já fez a lição de casa. O que você vai fazer na gravação é basicamente passar a cena para que os atores eles entrem no personagem. Como que funciona o processo de passagem de cena? É simplesmente, quando já tiver tudo montado, luz, câmera, você vai pegar seus atores e vai simular a gravação da cena, só que sem gravar. 1, 2, 3, 4, mais ou menos lá para a 5ª vez, os atores já vão estar muito afiados. Então nesse momento você já pode dar REC e rodar o seu filme, certinho? Então esses foram os 6 passos para você preparar o seu ator. Então agora a gente vai falar com um pouquinho mais de detalhes cada um deles para que você entenda melhor. Então, como você bem sabe, o primeiro processo é o mapeamento do seu roteiro. Vamos entender isso na prática usando uma cena aqui do filme Wanderlust. Quando você pega para ler um roteiro, você tem as informações que estão escritas no roteiro, mas você tem também as informações subentendidas, ou seja, as informações que não estão escritas no roteiro. Essas informações subentendidas são chamadas de subtexto, ou seja, o que está passando na cabeça do seu personagem e que nem o próprio roteirista foi capaz de enxergar. Então esse é o mapeamento do roteiro. Você precisa, cena após cena do seu roteiro, entender o que está acontecendo na cabeça do personagem. E a partir desse mapeamento, você vai anotar o que está passando na cabeça do personagem para que você crie um mapeamento emocional. Esse mapeamento emocional vai ser a base usada para você dirigir o seu filme. Então, vamos dar um exemplo prático aqui para vocês entenderem o que eu quis dizer com esse tal de mapeamento e com esse tal de subtexto. Vamos lá. Para que fique bem claro, texto é o que está no roteiro. Subtexto é o que está na mente do personagem. Então, qual que é o texto aqui? O texto aqui ele está
falando com o público dele, que ele é um youtuber, né? Esse personagem é um youtuber, ele tá falando com o público dele a respeito das férias. Então ele tá aí contando a história feliz, né? Ou tentando, pelo menos, para transmitir essa felicidade. Então, a tentativa dele transmitir a felicidade é, na verdade, uma tentativa de ele esconder a tristeza. Por quê? Para vocês entenderem o contexto do filme. Um amigo dele se matou. E ele tá tentando esconder isso do público, através do texto. Porém, no olho dele, você percebe que tem uma forte tristeza. Então você vê que, apesar dele estar sorrindo, você vê muita tristeza no olhar dele. Ó, presta atenção. Ó, ele abaixa aqui. Ó, aí ele fica feliz de novo. Ou seja, o subtexto dele é a tristeza, é o que ele está tentando esconder. O texto é a felicidade, que é o que ele está tentando mostrar para o mundo. Vale lembrar que esse tipo de atuação é uma atuação complexa. Por quê? Porque o ator ele tem que transmitir felicidade nas expressões, mas ele tem que mostrar no olho a tristeza. E o olho, ele não esconde os sentimentos. Ou seja, o olho, ele revela o que está passando na mente desse personagem. Vamos seguir aqui com a cena completa para vocês entenderem de vez. Ó, ele desiste de mentir no YouTube e ele simplesmente entrega. Nesse momento de entrega, tanto o texto, que é essa tristeza, e o subtexto, que é o que ele está pensando, estão congruentes, ou seja, isso aqui é o real sentimento dele. Ele realmente está triste. Quando aqui ele estava feliz, só que a mente dele estava triste, ou seja, ele estava com uma capa de feliz, mas na mente dele ele estava escondendo uma tristeza, isso aí é quando o subtexto e o texto estão incongruentes. E quando isso acontece, você tem uma chamada atuação mais complexa. Por quê? Porque é uma atuação em que o ator ele é obrigado a trabalhar dois tipos de sentimentos antagônicos. E isso é uma atuação complexa e que faz com que o seu filme fique mais complexo, mais realista. E por que isso é um tipo de atuação que remete à realidade? Porque nós, seres humanos, estamos sempre fazendo isso. Nós estamos sempre tentando passar uma informação e tentando esconder a nossa verdadeira natureza. Quantas vezes você não estava abatido e quando uma pessoa perguntou se você estava bem, você disse que estava bem? Quantas vezes no trabalho você teve que mostrar estar animado? Quantas vezes você foi ver a sua namorada e você estava desanimado, você não queria ver ela aquele dia por qualquer motivo, mas você precisava se encontrar e mostrar felicidade para ela, então você teve que usar o subtexto. Isso é uma coisa que nós humanos fazemos todos os dias. E o mais interessante desse tipo de atuação é que essa é uma atuação praticamente exclusiva do cinema. Por quê do formato do cinema? Porque o cinema, ele permite você focar e espremer o plano no rosto e ter um plano do rosto. E com esse plano você consegue enxergar o brilho do olho, essas nuances do olhar. No caso de um teatro, muitas vezes o espectador está a mais de 10 metros de distância do palco. A 10 metros de distância do palco, você perde essas nuances. Então, os atores de teatro, eles são obrigados a serem um pouco mais caricatos. Por quê? Porque a plateia precisa entender o que está acontecendo. Se o ator de teatro ele começa a se comunicar pelo olhar, uma parte relevante do público não vai conseguir captar essas nuances, porque simplesmente não tem como enxergar a 10, 15 metros de distância. E isso aí não é algo que acontece no cinema. Então, esse é um tipo de atuação que é muito importante. E você só vai conseguir fazer esse tipo de atuação quando você fizer um mapeamento do seu roteiro, você for capaz de, no seu roteiro, você separar todos os elementos emocionais, todos os subtextos e conseguir mapear, porque só assim você vai conseguir dirigir os seus atores da maneira correta. Agora, que vocês entenderam o que é subtexto, vamos aqui analisar uma cena onde eu fiz um mapeamento emocional, certinho? Vamos lá. Então, vamos entender na prática como funciona esse mapeamento do roteiro, certo? Esse mapeamento que você vai fazer para preparar os seus atores. Vamos lá. Então, aqui nós temos um roteiro que foi separado em bits, tá? O que são os bits? Os bits são as unidades da cena, a unidade mínima da cena. Ou seja, cada acontecimento da cena é um bit. E aqui temos todos os bits da cena, certinho? Então, para que você entenda na prática, tá? Então, o primeiro bit, ela tá aqui tomando coragem. Por que ela tá tomando coragem? Porque ela vai pedir o rapaz em casamento. Essa é a cena, ok? Então, ela tá aqui tomando coragem. Esse é um bit. O bit número 2 é ela entregando café. O bit número 3... Ó, aqui é o bit número 2, ela entregando café. Ela entregou o café, beleza. O bit número 3 é ela pedindo em casamento. Beleza. Então você entendeu o que é um bit. Um bit é uma unidade mínima da cena, tá? Que pode ser medida por uma ação, por uma mudança de estado, ou também pelo diálogo, por assim dizer, certinho? Então cada bit, ela representa um avanço na cena. Beleza. Agora vamos fazer uma análise completa dessa cena, bit a bit, e também vamos discutir também os subtextos. Aqui os subtextos dessa cena. Como você pode ver, é uma cena complexa, tá? Então vamos lá. Vamos aqui discutir parte a parte dessa cena. Nessa primeira parte, ela está tomando coragem por conta que ela vai pedir ele em casamento. Então ela pega o cafezinho e usa o café para se aproximar dele. Ó, então ela tá aqui esperançosa, né? Serve o café, ele recebe. Aí ela pede ele em casamento. Na hora que ela pede ele em casamento, ele fica surpreso.
Ele fica surpreso. Olha só como ele tá surpreso. Ele não gostou muito dessa ideia, então ele rejeita só com o olhar. Olha como é que é cinema. Cinema é só pelo olhar, entendeu? O olhar não mente, ó. Aí o que ela vai fazer? Ela vai tentar negociar. Então ela solta a frase aqui. Você pode conseguir o passaporte europeu. Ela ainda tá tentando negociar. E aí ela fala, você pode trabalhar na empresa da minha família. Isso é ela negociando. E ele pula fora. Ele pula fora. E olha como ela percebe que a negociação não deu certo. E olha como ela percebe que a negociação não deu certo. E olha como é que fica a cara dela. Aí ele vai consolar ela. Porque ele tá desconfortável. Como que ele consola? Falando o nome dela e... Olha o olhar de dó, de pena. Olha a pena que ele tá sentindo dela. Aí ele tenta fazer um carinho. É uma pena que ele tá sentindo dela. Aí ela tenta desbaratinar. Mas na verdade ela foi humilhada. Ó, o que ela fala aqui? Foi só uma ideia. Ela tenta desbaratinar. Foi só uma ideia. Aí ele sai fora. Aí ela já tá humilhada. O beat dela é humilhada. E aí o que acontece com o nosso personagem? Ele começa a tomar coragem, que agora ele vai fazer um pedido muito complicado. Depois de rejeitar o casamento dela. Ele vai pedir 150 euros. 150 euros pra ela. Por quê? Pra ele pegar o avião e ir embora. Ou seja, ele vai pedir o dinheiro pra ele sair da vida dela. Aí ela fica perplexa. Aqui ela tá perplexa. Agora ela vai se vingar. Próximo beat é vingança. Aqui é a vingança dela. Como que ela vai vingar? Desprezando. E aí depois da vingança, ela fica inconformada. Então ele se sente culpado, super desconfortável, ele tenta olhar pra ela, ele vai pegar a mala, e ele vai olhar, ele vai meio que tentar consolar de novo, ó. Ele vai tentar consolar de novo, só que ele decide sair fora. Ele sai fora, ele abre a porta e sai aliviado. Agora ele sai aliviado. Fechou a porta e caiu fora. Nesse momento aí ela não aguenta. Acabou pra ela. Agora ela olha o amado pela janela, saindo fora, aí ela fica muito triste. Aí não dá. Agora ela pode se soltar, ela não precisa fingir que é forte. Beleza? Então essa cena. Essa cena que vocês acabaram de ver é uma cena que tem 1 minuto e meio, tá? No tempo do filme. Porém, é uma cena que tem, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estados emocionais. Esperançosa, surpresa, perplexa, desesperançosa, humilhada, novamente perplexa, vingativa, inconformada, depressiva. Você tem 9 estados emocionais. 9 estados emocionais. Já no caso do rapaz, você tem... Ele começa desconfortável. Por que ele começa desconfortável? Porque ele já tá pensando em terminar com ela. Ele tá pensando em terminar com a namorada. Então ele tá pegando força, ele tá olhando a janela, ele tá olhando a liberdade dele, ele tá querendo sair fora. Ele olhando pela janela é simbolismo pra tipo assim, eu quero sair daqui, eu quero sair dessa casa, não quero conviver com essa pessoa. Então ó, você tem o desconfortável, aí você tem o surpreso, você tem o novamente desconfortável, a pena, né? A pena, né? Quando ele vai consolar ela. Aí depois ele toma coragem. Aqui ele tá tomando coragem. Nesse momento ele tá tomando coragem. Ele tá aqui, respirando, ensaiando o que ele vai falar, tomando coragem. Culpado. Ó, a cara de culpado. Ele pede o dinheiro pra ela. E depois, quando ele sai aliviado. Continuando o filme aqui, ele fica literalmente aliviado mesmo. Essa é a próxima cena seguinte do filme. Ele realmente fica aliviado, como tá claro aqui. Ou seja, o que vocês viram aqui nessa cena são 9 estados emocionais da Clara e 5 estados emocionais do namorado dela. Ou seja, é uma cena muito complexa. Se eu fosse dirigir essa cena somente usando o roteiro, eu não conseguiria arrancar todas essas nuances. Você consegue entender a potência disso que eu estou explicando para você? A partir do momento que você faz o mapeamento do subtexto, você tem condições estruturais de dirigir os seus atores da maneira que tem que ser dirigido. E isso aí é a maior falha do cineasta de guerrilha, do cineasta indie. O cineasta de guerrilha não sabe dirigir os filmes. Aí os filmes ficam uma porcaria, a atuação fica uma merda, não conseguem lançar no mercado e depois vão falar que é panelinha. Entendeu? E não é assim, é porque os cineastas não sabem dirigir. Mas como você está fazendo essa aula aqui, você sabe dirigir. Ou seja, eu estou te formando um diretor de cinema em uma aula de meia hora, ok? Em uma aula de 40 minutos eu estou te formando diretor de cinema. Então, beleza. Isso aqui é uma cena de 1 minuto e meio. Você vai fazer esse mapeamento no seu filme, tá? É isso que vai fazer você partir do videomaker para um diretor de cinema. Um diretor que realmente tem condições de fazer filme. Vale lembrar que esses atores aqui foram premiados, tá? Nominados a melhor... Ela foi nominada a melhor atriz e ele foi premiado como melhor ator, tá? E a nossa direção foi nominada a melhor direção. Então isso que eu tô falando realmente funciona, tá? Então isso que eu tô falando realmente funciona. Agora que você aprendeu o mapeamento do roteiro, vamos só voltar aqui pro passo a passo e dar mais uma passagem geral nisso aqui para vocês entenderem de vez. Então a primeira parte é o mapeamento,
que é esse mapa que vocês aprenderam a fazer, o mapa do subtexto. A segunda parte, você vai pegar esse mapa, você vai chamar o seu ator e juntos vocês vão debater esse mapa, você vai permitir que esse ator agregue também coisas, agregue visões. Os atores, os bons atores, eles criam subtexto também, eles são capazes de criar nuances, então cabe você, com esse mapa, apresentar para o ator e também estar apto a ouvir o que o ator tem a dizer, porque muitas das melhores atuações que eu tive nos meus filmes foi porque o ator agregou nuances que eu, como escritor do roteiro, sequer tinha me tocado. Então, dê espaço para o ator dar a voz dele, ok? Esse passo aqui, como eu já falei, é os trejeitos, ou seja, quem que é o ator? É um cara de classe média, ele é um cara de berço de ouro, ele é um novo rico, ele mora no interior, ele mora na cidade grande, ou seja, todo o background dele vai formar o trejeito, como que ele gosta de vestir boné, como que ele gosta de vestir a roupa, como ele se veste, como ele anda, se ele tem algum tique, se ele tem alguma mania, se ele tem alguma coisa, um jeito de olhar, tudo isso é os trejeitos que você vai montar com o seu ator, certinho? O próximo passo é quando você vai pegar todos os atores, tá? Então você vai realizar esses 3 primeiros passos individualmente com cada ator. Aí o próximo passo você vai reunir os atores para a leitura conjunta, né? Como vocês já sabem, é onde eles vão equalizar. É onde eles vão saber onde um vai entrar, eles vão parear o timing de atuação, o jeito de atuação. Então se tem um ator que fala muito alto, o outro fala muito baixo, é nessa leitura em conjunto que vocês vão corrigir. Aumenta um pouquinho o volume da voz de um ator, diminui o outro. Se um ator é muito caricato, o outro é mais minimalista, vocês precisam equilibrar, tá? Você precisa ter uma escola só de atuação no seu filme todo, tá? Então, esse é o processo. E por fim, nós temos aqui a movimentação de cena, que é um processo pré-set, tá? Pré-gravação, que é quando você vai definir a movimentação da cena. E tudo que aparece em tela é ensaiado. Então, definiu as movimentações, tudo certinho e tal. Por fim, você tem a gravação, tá? Que é quando você vai rodar o seu filme. E a gravação, o set é muito simples, tá? Você não vai ensaiar seus atores no set, você vai fazer a passagem de cena. Você vai fazer a passagem de cena de 3, 4 ou 5 vezes, no máximo 5 vezes. Seus atores já vão estar craques e aí você coloca pra rodar o seu filme e já era. Filme feito, aí é só correr pro abraço, atuação gravada e já era, certinho? Então, o que você acabou de aprender aqui, você não aprenderia em nenhuma faculdade, pois isso é campo de batalha. Isso aí é experiência, é 20 anos de set. E eu tenho certeza que aplicando esse método que você aprendeu, o nível de atuação do seu filme vai melhorar absurdamente. Continue conosco, pois agora eu quero te apresentar uma oportunidade única para você que quer entrar no cinema profissional sem depender de contatinhos na área. Produza seu longa profissional sem gastar praticamente nada e distribua seu filme no mercado de streaming e ganhe dinheiro com ele. Método legalizado, sem truques ou trapaças. Domine todos os processos para executar o seu longa gastando o mínimo possível. Produza com equipamentos baratos e softwares gratuitos. Pare de correr atrás de edital, favor ou dinheiro dos outros. Método universal, serve para curtas, documentários, webséries e clipes. Um método único no Brasil. Uma faculdade de cinema compacta, sem blá 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 teórico ou enrolação, com aulas curtas e diretas ao ponto, inspiradas no jeito americano de fazer filmes independentes. O objetivo é te preparar para produzir uma obra de custo próximo de zero, mas com qualidade compatível com o mercado. Com o método cineasta indie, você se tornará um cineasta completo, com capacidade para executar todos os processos necessários para produzir um longa profissional. Direção, produção, roteiro, gestão, edição, gravação, etc. Você será capaz de produzir um filme com qualidade de mercado, mesmo sem gastar praticamente nada. Você produzirá longa ou curta, websérie, doc profissional, sem depender de edital, dinheiro ou favor dos outros. Você será capaz de fazer um longa com eficiência, sem ter que perder anos da sua vida. Você será um profissional apto a trabalhar no mercado de cinema profissional. E talvez você me pergunte, mas é possível lançar um filme de custo próximo de zero no mercado? Sim, é possível. Os maiores diretores do mundo, Tarantino, Nolan, Robert Rodrigues e Peter Jackson, começaram a carreira com filmes de custo próximo de zero. Os filmes mais rentáveis da história, Atividade Paranormal e Bruxa de Blair, foram gravados com câmeras amadoras a custo próximo de zero. Tangerine, vencedor de Sundance, foi todo gravado no celular. Cannes, Unfriend e Hostess, sucessos da Netflix, foram todos gravados usando webcam. Porém, sabemos que a maioria dos filmes de guerrilha não conseguem o mesmo sucesso.
Então, qual o segredo desses cineastas? O segredo deles foi produzir um filme minimalista com qualidade de mercado e demanda. E é isso que você vai aprender no nosso método Cineasta Indie. Cineasta Indie é um método inovador que vai te preparar para produzir um filme do zero adequado ao mercado, com história e atuação memoráveis a custo próximo de zero. Desenvolvemos um método exclusivo, baseado no jeito americano de fazer filmes baratos, um método Cineasta Indie. Nele, nós dividimos a produção do seu filme em 6 fases: roteiro, equipe, pré-produção, gravação, finalização e lançamento. Roteiro. Você vai aprender a executar um poderoso roteiro minimalista e voltado ao mercado. Equipe. Você vai aprender a montar sua equipe, remunerando-os através dos direitos patrimoniais. Modelo é 100% legalizado e aceito no mercado. Você terá acesso aos modelos de contrato que usamos em nossos filmes. Pré-produção. Você vai aprender a executar a produção completa do seu filme. Calendário, prospecção de parceiros, casting e plano logístico. Você terá acesso a todas as nossas planilhas. Gravação. Você vai aprender a captar imagens cinematográficas usando técnicas de composição e fotografia. Direção de atores, captação de som e tudo mais que é necessário para rodar tecnicamente o seu filme. Tudo isso usando equipamentos simples. Finalização. Aqui você vai aprender a finalizar o seu filme. Edição, som, cor e finalização. Tudo isso usando softwares gratuitos. Lançamento. Por fim, você vai aprender a desenvolver a comunicação visual do seu filme, prospectar as distribuidoras e se inscrever nos festivais mais adequados ao seu filme. Tudo isso você vai aprender a executar da maneira mais simples possível, gastando o mínimo e sem abrir mão da qualidade de mercado. O nosso treinamento ele é único no Brasil por conta dessas características. Cineasta Indie é diferente. Nós não somos youtubers ou gurus de internet. Nós temos experiência no campo de batalha, produzindo longas de custo próximo de zero e lançando-os no mercado de streaming. E é essa experiência que você vai ter ao se inscrever no nosso treinamento. Aqui você vai aprender a fazer cinema de mercado, visando o lucro e sem pedir favor para ninguém. Mais de 130 aulas, conteúdo exclusivo que não existe em nenhum outro curso. Na compra do treinamento tem acesso a bônus exclusivos. Como prospectar atores famosos. Aumente a credibilidade do seu projeto trazendo atores famosos para o seu longa. Método dublagem perfeita. Um método prático para dublar com sincronia labial. Você nunca mais vai ter problema com gravação inadequada de som. E-book digital. 11 lições que aprendemos dirigindo um longa independente na África. Modelos de contrato. Todos os modelos de contrato que usamos para distribuir nossos filmes. Direitos patrimoniais, direitos de músicas, direitos de imagem e tudo mais que é necessário para distribuir seu filme no mercado. Modelos reais e validados pelo mercado. Planilhas de custo e plano de filmagem. Você terá acesso a todas as nossas planilhas de custo e plano de filmagem usados nos nossos filmes. Método de direção e preparação de atores em 6 fases. Você terá acesso ao método de preparação e direção de atores que usamos. Método esse que garantiu 3 nomeações de melhor ator para nosso longa Wanderlust, além do prêmio de melhor ator para nosso protagonista. Checklist do longa independente profissional. 50 parâmetros obrigatórios para fazer com que seu filme de custo próximo de zero tenha qualidade de mercado. Certificado de conclusão. Conclua o treinamento e ganhe um certificado de conclusão para você trabalhar na área do cinema. Todos esses bônus disponíveis agora para os primeiros 30 inscritos. Para os primeiros 30 inscritos. Então todos esses bônus estão disponíveis para os primeiros 30 inscritos. E olha só, uma faculdade você pagaria R$200 mil. Um curso livre de cinema você pagaria mais de R$100 mil. Curso genérico de videomaker você pagaria pelo menos R$3 mil para aprender o que tem de graça no YouTube. Já o Cineasta Indie
é o único treinamento feito por quem realmente colocou filmes de custo zero no mercado. Treinamento completo, acesso vitalício com todos os bônus inclusos, mas corra que essa promoção é válida somente para os 30 primeiros inscritos. Treinamento completo mais os bônus somente para os 30 primeiros inscritos. Se você está vendo esse vídeo agora, é porque essa promoção ainda está no ar. Mas pode ser que amanhã ela não esteja no ar. Então, faça agora a sua inscrição. Quando fizermos o nosso primeiro filme, Soroshi, jamais imaginaríamos que lançaríamos ele seria premiado, que ele nos renderia convites para trabalhar em diferentes produções nos Estados Unidos e na Índia. Tudo isso graças a um filme de custo próximo de zero. Não sou guru de internet que vai prometer que seu longa será o novo Bruxa de Blair e você ficará milionário. Porém, a mensagem que quero deixar é que o céu é o limite para aqueles que se permitem realizar. Lembre-se, Nolan, Tarantino e Robert Rodrigues só chegaram onde chegaram pois fizeram um primeiro longa de custo próximo de zero. Existe um caminho para você empreender sua carreira no cinema sem depender de panelinha ou dos favores dos outros. Tudo o que você precisa fazer é o seu filme focado no mercado. E eu estou aqui para ser o seu parceiro nessa jornada. Agora você tem 3 opções. Continue correndo atrás de edital e descubra na prática porque isso não dá certo para 99% dos aspirantes a cineastas. Faça seu longa sozinho na tentativa e erro. Ou então, se inscreva no Cineasta Indie e acelere os seus resultados. Afinal, você não tem mais tempo a perder. Produza um filme de custo zero, mas com qualidade compatível ao mercado. Esse treinamento representa 20 anos de experiência minha para você. E o melhor, garantia total. Eu não quero seu dinheiro se esse não for o melhor curso de cinema independente que você vai fazer na sua vida. Então, faça agora a sua inscrição, que eu te espero no treinamento Cineasta Indie. O teu curso é completo, mas muito bem completo, e eu estou a aprender muito, mas muito mesmo com isso. Eu creio que vou fazer grandes produções. O curso é muito dope, mas muito bom mesmo. E eu estou a estudar ele devagarzinho, bem ponto a ponto, a escutar bem as aulas, e todas as aulas são muito importantes. É tipo aula de matemática, se pulas uma, a outra não vais entender. Então estou a gostar bastante, não me arrependo pelo valor que eu paguei o curso. Até merecia mais, merece mais. O curso é muito bom, completo, muito bem completo, assim dizia. Obrigado. O professor não é como professores de alguns cursos aí, que às vezes o cara vende muita coisa, mas sabe tanto quanto você. Não, ele é um cara que já fez o que ele está vendendo 3 vezes, então ele sabe com experiência do que ele está falando. E para mim, esse é o grande diferencial do curso. É um curso que tem uma proposta prática, uma proposta completa, do roteiro até aquele render final, que você entrega na produtora, sem grana, focado no cineasta independente, no cineasta de guerrilha, eu nunca vi. Nem aqui, nem na gringa. E aí, pessoal, Yuji Tamashiro. Tô passando aqui, gravando esse vídeo, realmente para falar o quanto eu admiro o trabalho do Marco, o quanto eu fico feliz de trabalhar com ele, porque, assim, todos os trabalhos que eu fiz com o Marco, tanto o filme Soroshi, quanto o clipe Virado no Jiraiya, que, deu muito certo, várias pessoas comentando, falando. O documentário que rodamos lá no Japão também, eu já tinha certeza que todos esses trabalhos iriam sair perfeitos pela dedicação
o foco e a forma que ele trabalha. É no simples que a magia acontece, é no simples que tá o verdadeiro amor e a verdadeira visão, né? E parabéns, Marco. É porque é meio difícil falar do Marco, porque o Marco, além de ser um grande profissional, é meu parceiro, meu irmão e, enfim, ele pode te ensinar muita coisa. Deus abençoe, irmão. Oi, meu nome é Murilo. E desde que eu me formei na escola, eu queria trabalhar com cinema, né? Eu queria fazer filmes. Eu não tinha noção nenhuma de como era, ou como eu podia fazer um filme, né? Parecia um sonho impossível. Até conhecer o Marco. Conhecendo o Marco, conhecendo o trabalho do Marco, eu vi que não era impossível. Eu comecei a ter aula com ele, a ter insights dele. Ele me deu várias dicas. Ele me passou várias experiências que ele teve, né? Que ele viveu, que me ajudou muito, né? A abrir minha cabeça. E com essas dicas, com essas aulas, agora aos meus 21 anos, eu estou produzindo, eu escrevi e estou produzindo e dirigindo meu primeiro longa-metragem, Paranoide. E estou realizando um sonho. Graças ao Marco. Hey, how's it going? My name's Ken Ungwa. I'm a filmmaker. I worked with Marco Mateos on Scam Republic. We spent over a month in Cameroon, in Yaoundé, filming the movie. It was probably one of the hardest experiences of my life. I have never been through an experience like that, and I can honestly say that working with Marco was a life-changing experience. I had had experience working in film before. I have worked for HBO, the Discovery Channel, the Travel Channel, Canal 2, but with Marco there was something special there. He always had ideas on set. Every single time there was a problem, he'd come at you and he'd be like, I have an idea. He'd always come with that solution. And I can honestly say that by taking a course or studying with him, you're going to get your money's worth. I learned a lot from him as well. I learned how to think outside of the box. I come from the school of African cinema, which is like completely guerrilla, but the way we worked together, it was beautiful. We just had ideas coming back and forth, and despite the food shortages, despite all the issues we had on set, it was able to come together pretty well. And I want to say that, you know, working with Marco was a beautiful experience. Learning from him, studying with him, it was worthwhile, and I truly believe that he has a lot to offer to the film community. He's my brother in arms, Mary Mao, and he can totally keep progressing and build on his skill as a cinematographer. He can build on his skill as a cinematographer and do some amazing work. So I completely endorse him and I support his work. Marco, you're amazing. Cinema is not an easy thing. It's more so passion than common sense, and you're gonna need a lot of heart in order to move forward. But if you have the heart, if you have the fire, then you've come to the right person, because Marco will help and guide you like a shepherd guiding his flock through the forest. So yeah, I would support him wholeheartedly. My name's Ken Ungwa, and I'm a director based in Brooklyn, on my way to Paris.